é da Unesp de 2009. Ele fala assim: o dogma central da biologia, segundo o qual o DNA transcreve RNA e este orienta a síntese de proteínas, precisou ser revisto quando se descobriu que alguns tipos de vírus têm RNA por material genético. Nesses organismos, esse RNA orienta a transcrição de DNA, num processo denominado transcrição reversa. A mesma só é possível quando. Então vamos lá. Bonitos e bonitas, amores e amoras. O que eu quero que você se lembre? Essa aqui é a questão 8 da Unesp. Ele fala aí de transcrição reversa. Mas antes da gente pensar na transcrição reversa, o que é transcrição, não é mesmo? Eu queria que você pensasse um pouquinho nisso. O que é a transcrição? Então, transcrição é o quê? É quando você tem um DNA fazendo uma molécula de RNA. Isso é o processo que a gente conhece como transcrição. Tudo bem? Dentro do nosso organismo, ele acontece no núcleo. Tudo bem? No núcleo. Então, como é que acontece? Você já teve uma aula sobre isso, né? Você tem a aula teórica falando disso. Então, eu só vou dar uma noção. A gente lembra que o DNA é uma dupla fita. Esse DNA, ele vai ser aberto por uma enzima. Então, lembra, enzimas são proteínas importantes nas reações químicas dentro da célula. Ele vai abrir como se fosse um zíper. Ele abre o DNA e aí os nucleotídeos de RNA vão se ligar em uma das fitas desse DNA, que vai ser uma fita molde. E a partir dele, eu vou fazer o RNA. O RNA vai lá para o citoplasma para continuar o processo. Tá? Que aí no caso seria a tradução, que é a síntese de proteína, mas a gente não vai falar disso hoje, tá? No caso de um vírus que tem RNA como material genético, acontece aquilo que a gente chama de transcrição reversa. Então, a transcrição reversa. Reversa. Então, para essa transcrição reversa acontecer, o que é preciso? É preciso que dentro da cápsula, né, de proteína, então, por exemplo, vou fazer um desenho genérico de um vírus, tá? Então, imagina que ele tem esse formato aqui. Sei lá, tô fazendo assim, tá? Isso aqui seria a cápsula, feita de proteína, tá? Também chamada de capsídeo. E aqui dentro ele tem o material genético dele. Esse material genético, no caso desses vírus de RNA, alguns, né, você já deve ter visto, mas nem todo vírus de RNA é um retrovírus, né? Retrovírus é esse que tem essa característica da transcrição reversa. Importante isso, né? Então, RNA, ele vai ter o quê? Enzimas, proteínas que vão fazer parte do processo. Tá? Enzimas e proteínas que vão promover, né, no hospedeiro essa síntese desse desse DNA. Então, transcrição reversa é o quê? Quando eu tenho RNA, no caso, o vírus tem RNA, e aí esse vírus precisa do DNA para se encaixar na célula do hospedeiro. Só que o vírus não tem DNA, ele tem RNA. Então, o que ele faz? Ele utiliza, né, as proteínas, né, no caso, as enzimas, que são proteínas, né, que vão fazer o DNA. E aí, esse DNA viral passa a comandar a célula e a partir disso a célula começa a produzir novos vírus ou novas células com o DNA do vírus, tá? Então, isso é transcrição reversa, é quando do RNA eu formo DNA. O normal é DNA virando RNA. O reverso é o oposto, é RNA que faz DNA, tá bom? Então, vamos lá. Vamos continuar aqui na nossa questão. Ele fala assim, que isso, né, o RNA, orientar a transcrição de um DNA, só é possível quando, letra A célula hospedeira do vírus tem em seu DNA nuclear genes para enzima transcriptase reversa. Então, na verdade, ele não tem em seu DNA, né? Ele faz o DNA. Então, no RNA dele, né, ele vai ter que garantir
a produção dessa enzima, que é a transcriptase reversa, que é uma enzima muito importante para esse DNA viral ser produzido. Então, não. Depois, a célula hospedeira do vírus incorpora seu DNA ao seu DNA o RNA viral, que codifica a proteína transcriptase reversa. Não, né? A célula do hospedeiro não incorpora o RNA ao DNA dela. Na verdade, o vírus, dentro daquela célula, a partir do RNA, produz um DNA e esse DNA incorpora na célula. Um exemplo de retrovírus seria o vírus da AIDS, tá bom? Só para você se lembrar. Aí, letra C. A célula hospedeira do vírus apresenta no interior do seu núcleo, a célula hospedeira do vírus apresenta no interior do seu núcleo proteínas que promovem a transcrição para o RNA, de RNA para DNA. Não. Letra D. O vírus de RNA incorpora material genético de um vírus de DNA que contém genes para a enzima. Não, ele não incorpora o DNA de outro vírus. E letra E. O vírus apresenta no interior de sua cápsula de proteína que promove nas células de sua cápsula de proteína, isso mesmo. Cápsula nossa, tá estranha essa frase aqui. O vírus apresenta no interior de sua cápsula proteínas que promovem na célula hospedeira a transcrição de RNA para DNA. Beleza. Então, é bem isso que a gente falou. Dentro dessa cápsula, ele tem essas proteínas, essas enzimas que vão participar do processo. Que processo? A transcrição reversa, que é RNA virando, né, fazendo DNA. Tá bom?